Oi, pessoal, boa noite. Eu andei meio sumida aqui de gravar vídeo para vocês, mas eu senti no meu coração de começar a contar alguns testemunhos, alguns acontecimentos da minha vida. Deus me incomodou muito para eu começar a gravar sobre esse tipo de coisa, sobre testemunho, para edificar a fé de vocês. Eu gravei um vídeo agora há pouco e não saiu nada do que eu falei. Então, eu vou começar a falar novamente sobre os sonhos proféticos. Eu vou fazer um resumo para vocês. Quando eu era criança, a minha mãe era da igreja Assembleia de Deus. Quando a minha mãe se converteu, eu tinha 8 anos de idade. Então, eu fui criada no Evangelho. Quando eu tinha 13 anos, eu saí da igreja e só me converti com 23 anos. Então, no ano de 94, eu conheci uma pessoa que eu me apaixonei. Ele era um policial aqui de Mogi das Cruzes. E a gente terminou. E eu fiquei muito triste. E eu vou falar com vocês sobre sonhos proféticos. E eu orava para dormir, porque eu tinha medo de ter pesadelo. Era a única hora que eu não esquecia de orar. E aí, eu orei e fiz uma oração. Eu estava cansada dessa vida de balada, de namoro e tal. Aí eu fiz uma oração e falei para Deus que eu queria casar. E pedi para Deus me mostrar no sonho a pessoa que eu ia casar. E Deus me mostrou. Deus me deu um sonho com uma pessoa alto, um cara alto, loiro, forte, do cabelo comprido. Mas eu não vi o rosto da pessoa. E na sequência, eu sonhei com esse policial que eu namorei. Aí eu acordei e falei, Deus, o Senhor me confundiu. O Senhor me mostrou 2 pessoas. Me mostra novamente. Confirma esse sonho para mim. Me mostra novamente a pessoa que eu vou casar. Deus me deu o sonho novamente, na noite seguinte. O cara alto, loiro, forte, do cabelo comprido. E eu não vi o rosto dessa pessoa. Irmãos, olha como Deus é específico. Eu só conheço uma pessoa. Eu só conheci uma pessoa com essas características. Aí, eu acordei e falei, Deus, o Senhor me confundiu. Aí fiquei assim, acho que não tem nada a ver, é coisa da minha cabeça. Passou um tempo, eu comecei a orar e pedir a Deus que Ele me desse um casamento. Em 94, eu tinha 22 anos. E acontece que eu morei com um rapaz, tive um filho. Nós tivemos um relacionamento de 5 anos e eu tinha um filho nessa época. E eu comecei a orar a Deus e pedir para Deus que me desse um marido, porque todas as pessoas que se aproximavam de mim só queriam saber de mim, não queriam saber do meu filho. E eu comecei a cansar. E aí eu comecei a orar e pedir a Deus que me desse um marido, e especifiquei para Deus o que eu queria. Uma pessoa calma, tranquila, que não tivesse vícios, que não tivesse muito amigo, que eu não gostava dessas coisas de futebol, de vício e tal. E aí passou uns 3 meses e eu reencontrei essa pessoa. Ele era um namorado de uma colega e ele era muito bonzinho. Ele levava a minha amiga para o baile, minha colega para o baile, ela era amiga da minha irmã, e depois ele levava todas nós embora, todas as amigas embora de carro. E eu falava para ela, o dia que você terminar com esse garoto igual, você não acha, porque ele é muito bonzinho. E ele tinha terminado com ela fazia mais de 1 ano. E ele me encontrou na rua, eu morava sozinha com meu filho, e a minha irmã veio morar comigo. E aí ele era amigo nosso, sempre vinha na minha casa, a gente fazia churrasco, ele estava sempre ali. Acabou que eu comecei a namorar com ele. E passou um tempo, ele estava assim no chão do tapete, brincando com meu filho de carrinho. E eu lembrei do sonho. Falei, Deus, é ele o cara do sonho. Inclusive, o apelido dele era He-Man, para quem assistiu o desenho do He-Man. Só que ele tinha raspado a cabeça, mas ele era a única pessoa que eu conhecia com essa característica. E ele tinha todas as características que eu pedi a Deus. E tudo bem, a gente namorou, a gente casou, nós ficamos casados por 17 anos. E ele quis se separar e nos divorciamos. Inclusive, nós somos amigos até hoje. Provavelmente ele vai ver esse vídeo. Eu não lembro se eu contei esse sonho para ele, mas eu acredito que sim. E eu me converti com 23 anos, eu já estava com ele. Nos casamos. E eu tive mais 2 filhos com ele. São todos adultos hoje em dia. E depois que a gente se divorciou, eu reencontrei esse policial do sonho.
E eu namorei com ele, eu casei com ele, eu fiquei 10 anos com ele e ele faleceu de Covid. E quando eu estava com ele já, depois de um bom tempo, eu me lembrei do sonho. Então, o sonho que Deus me mostrou é real. Era um sonho profético. O marido que eu pedi para Deus me mostrar, Deus me mostrou. E eu casei com essas duas pessoas do sonho. Então, o que eu tenho para dizer para vocês? Existem sonhos proféticos. E isso não tem nada a ver com religião, tem a ver com o nosso relacionamento com Deus. Porque naquele momento eu não estava em igreja nenhuma, eu não frequentava nenhuma igreja, eu apenas tinha temor a Deus, porque eu fui criada na igreja. Mas eu tinha um relacionamento com Deus. E Deus cumpriu o desejo do meu coração de preparar um marido. E Deus cumpriu o sonho que Ele me deu. Eu vou ler para vocês uma passagem aqui em Atos 2:17, que diz assim: E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos terão sonhos. Como diz a palavra, os jovens profetizarão, os velhos terão sonhos. Então, existe sim, irmãos, existe sim sonhos proféticos. O meu conteúdo é para cristãos, mas o que eu conto para vocês hoje não é sobre ser cristão, ser evangélico ou católico, é sobre Deus, sobre o meu relacionamento com Deus, tá? Eu tô meio bagunçada assim, que eu cheguei agora há pouco da rua. O cabelo bagunçado. Mas é isso. Eu senti no meu coração de fazer uma série contando sobre a minha vida, sobre os testemunhos da minha vida pessoal, para edificar a fé de vocês, tá bom? Um grande beijo. Vamos estar aqui mais perto novamente, falando sobre a palavra de Deus e edificando a fé de cada um. E aprendendo com vocês. E vocês aprendem comigo, porque é assim o caminhar de pessoas que amam a Deus, de pessoas inteligentes. Tá bom? Um beijo.